Saudações aos navegantes. Estamos de volta, né? E nesse momento convém que nós façamos um breve passeio a respeito da filosofia, para que a partir desse passeio, que certamente para alguns talvez seja redundante, visto que já leram muita coisa a respeito, né? Mas para outros que porventura não tenham refletido a respeito desse tema já há algum tempo, convém que nós conversemos novamente com você a respeito dele. Isto porque, como nós veremos, o aconselhamento filosófico ele se alicerça sobremaneira na filosofia e no filosofar. Então, convém que discutamos essa origem da filosofia. Veja, eu tenho informações dos colegas que estão nesse curso que têm lido muita coisa a respeito da chamada filosofia oriental, sabedoria oriental, pensamento oriental, enfim. Bem, e por que eu digo isso? Porque atualmente se faz uma discussão muito interessante e rica a respeito das origens da filosofia. É inegável que os primeiros filósofos, né, os gregos, eles lidaram com o pensamento oriental. Pensamento oriundo da Babilônia, do Egito, enfim. Da China existem algumas associações que se fazem, né? Algumas características do pensamento chinês, e eventualmente este ou aquele filósofo, enfim, mas o consenso que se tem atualmente aqui no Ocidente é que nos moldes que nós temos hoje de filosofia, que é aquela visão sistemática, apoiada na lógica, enfim, mas devemos dizer que a filosofia, né, surge na Grécia com Tales de Mileto, a partir do momento que ele se põe a questionar as explicações a respeito da origem do mundo, né, a arquê, enfim. E a partir desse impulso inicial originário, a filosofia cresce cada vez mais e hoje, há mais de 2.500 anos, né, ela faz parte da minha vida, da tua vida. Ela é comumente, na sua origem, associada à distinção mito-logos, né? Embora atualmente nós saibamos que essa distinção muitas vezes é inadequada, porque há muito do mito no surgimento da filosofia, há muito da filosofia em mitos, enfim. Inclusive, gostaria de abrir um parênteses e dizer que, por exemplo, Platão fazia uso dos mitos, né, para realizar a filosofia, enfim, mas instrumentalmente se associa, né, à origem da filosofia, essa separação mito-logos. Um resgate etimológico, né, convém também que nós façamos, né, a filosofia, em sua origem etimológica, nos convida a amarmos, né, termos afeição pela sofia, né, pela sabedoria. Então, o filósofo é aquele que tem, digamos, um afeto pelo saber, quer estar com o saber e busca o saber, né? A partir daí, a filosofia, ao fazer essas indagações e buscar o saber, ela se torna, ao longo do tempo, a mãe de todas as ciências, né? A mates, ou matemática, né, se separa no século III a.C., com Euclides, e aí, digamos, os matemáticos passam a fazer as investigações próprias no campo deles. Nós temos a física, meados do século XVII, com Newton, que também se origina a partir da filosofia, né, chamada filosofia da natureza, e logo depois ela ganha a imagem e o caráter de ciência própria, né? Temos também a química no século XVIII com Lavoisier, que também se assenta em sua origem na filosofia. A biologia no século XVIII com Cuvier, que surge também a partir das reflexões filosóficas. A sociologia, né? Nós costumeiramente lidamos atualmente, né, e dialogamos muito, né, com a sociologia, tem em conta o século XIX. Mais recentemente temos a psicologia, né, com Wundt, que surge a partir do século XX, né, na medida em que ele começa a fazer experimentações
científicas, né, para validar algumas afirmações ou assertivas psicológicas. Então vejam, a filosofia tem um amplo toque, né, de ciência na medida em que ela origina a ciência, embora não seja ciência. Então veja só, é da filosofia e do filosofar o impulso original que acaba gerando esses outros saberes, mas ela não deve ser confundida com esses outros saberes. Se eu tentar fazer filosofia a partir da ciência, a filosofia é como que restringida, criam-se barreiras, e essas barreiras é como que impedem a eventual natureza ampla que ela possui. Do mesmo modo, se eu for tentar fazer ciência pautando-me por filosofia, isso talvez se torne inadequado e muitas vezes acaba gerando uma série de incompreensões, às vezes gera também formulações inadequadas que devem ser combatidas. Isto porque filosofia é filosofia, ciência é ciência, ainda que a ciência, tenha se originado da outra, a filosofia, né? Bem, avançando um pouquinho mais, nós temos os diversos ramos ou troncos, né, da filosofia. Temos inicialmente a metafísica, né, que para René Descartes é a raiz, né, da filosofia, né? A ciência no sentido filosófico, é claro, né, porque eu estaria sendo leviano ao dizer que a metafísica é ciência, visto que ela é, sobretudo, tudo menos ciência, né? Mas ela surge no século 6, 5 a.C., com Parmênides de Eleia, quando ele afirma que o ser é e o não ser não é, né? E se começa a indagar e fazer perguntas a respeito do ser. Temos a chamada ontologia, né? Que é, de certo modo, um desdobramento da metafísica, que estuda os entes. Enfim, temos, a partir de Aristóteles, a definição da chamada filosofia primeira, né? E que, a partir da estrutura criada dos livros de Aristóteles, feita por Andrônico de Rhodes, passa a se intitular metafísica, né? Ou seja, aquilo que está além da física, né? Ou após a física, né? Mas a metafísica é, digamos, a grande raiz que origina a filosofia, fazer perguntas tais como o que é o ser, o que não é o ser, enfim. Então, vejam só, a filosofia origina a ciência, mas não é ciência. E, por outro lado, tem suas características próprias, tais como metafísica. Logo depois temos a epistemologia, né, derivada de episteme, que busca entender o conhecimento, verificar o que eu posso fazer para que aquilo que eu digo de fato provenha de algo certo. Enfim, surge a chamada teoria do conhecimento, muitas vezes chamada de gnoseologia. Temos a lógica, né? Nós veremos, inclusive, no nosso curso, que uma das propostas de uma abordagem filosófica para resolvermos problemas no nosso cotidiano se alicerça na lógica, né? E você vai conhecer o seu proponente, né? Ela é derivada do logos, que é a razão, nasce com Aristóteles, né? Temos a lógica matemática em 1847. Recentemente, né, temos a relação da lógica com a chamada inteligência artificial. Eu fiz questão até de inserir esse item, porque no ano passado, 2014, pela primeira vez, um teste, né, aplicado às máquinas de gerenciamento de dados computacionais, chamada inteligência artificial, passou no chamado teste de Turing, teste esse que procura verificar se uma máquina poderia conversar com alguém e ser identificado por esse alguém como sendo humano ou humana, a pessoa que está ali falando, caso
eu não venha me deparar com ela fisicamente, né? E aí temos o desafio de Alan Turing vencido, né? Então a lógica está presente mais do que nunca em nosso cotidiano, ao definir aquilo que é válido ou inválido, enfim, tratarmos do verdadeiro, falso, enfim. Temos a ética, né? Vocês verão que, sobretudo nas bases filosóficas, a AF, o aconselhamento filosófico, a questão da conduta que eu devo adotar no meu dia a dia, o caráter que eu devo construir para mim mesmo, está mais do que nunca presente em nosso cotidiano, né? Ela é muitas vezes associada à filosofia moral, ou seja, uma reflexão sobre a filosofia da moralidade, mas outras correntes já dizem, né, que ela tem uma característica própria, enfim, mas a ética, vocês verão, tratará de questões tais como o bem e o mal, e o bem e o mal, quando lidamos com problemas do cotidiano, ele se apresenta a todo momento. Então, esse é um outro aspecto que estará muito presente nas nossas reflexões sobre o aconselhamento filosófico. Temos a estética, né? A questão da beleza, né? Surge o termo, a estesis, né? Tal como nós temos hoje, surge com Baumgarten, né? E nela nós vamos pensar as sensações que temos, a beleza, o que é o belo, o feio, enfim. Temos questões vinculadas à estética a partir da filosofia da arte. Também fazem parte do nosso cotidiano e serão crivo das reflexões da AF ou do aconselhamento filosófico, porque muitos dos problemas que eventualmente as pessoas podem divagar nas considerações a respeito da atualidade tem vinculação com o belo, sentir-se belo, a cobrança do belo, enfim, né, o que isso ocasiona no indivíduo, enfim. Então, a estética é outro ramo ou tronco, né, importante da filosofia, né. Bem, veja, como você pode perceber, temos então filosofia, ela origina ciências, mas não é ciência. Ela tem seu caráter próprio, busca investigar alguns aspectos que são só dela, né? Ela faz parte do nosso cotidiano. Ela faz parte do nosso cotidiano quando eu me remeto a Sócrates, muitas vezes sem o saber, né? Ao afirmar que só sei que nada sei. Ela está no nosso cotidiano quando um revolucionário, né? Se põe a bradar, digamos, a sua crítica às religiões, dizendo que a religião é o ópio do povo. Ela está em nosso cotidiano quando você sente o prazer de existir a partir do momento que você é capaz de pensar, você acorda, por exemplo, de um coma, enfim, você percebe o quanto é importante o pógito, né? Ou seja, a capacidade de você pensar por si mesmo, né? Ela, às vezes, ela também é muito contundente em suas críticas, né, e polêmica, isto porque, como vocês verão, a filosofia ela não tem barreiras para os seus questionamentos, e eu cito, por exemplo, essa frase muito contundente, né, que gera debate, sobretudo dentro dos meios religiosos, né, de Nietzsche, né, Deus está morto. Temos também essa daqui do Berkeley, o ser consiste em ser percebido, ou seja, o ser é aquele que se manifesta para mim. Uma outra, né, que vez ou outra aparece nos debates políticos, né, afinal, o fim realmente justifica os meios? Que limites devemos ter para tudo isso, né? E por fim, uma frase muito importante de Kant, né? Não se pode aprender filosofia, tão só se pode aprender a filosofar. Então vejam, por que nós colocamos essas frases? Porque elas, de certo modo, apontam para você que elas fazem parte do nosso cotidiano, muitas vezes sem sabermos. E elas nos apontam direcionamentos a respeito da nossa vida, de como nós podemos nos conduzir, enfim. E nós pretendemos mostrar ao longo desse curso que
essas frases não são vazias, são ricas de significado. E quando eu as incorporo, eu mudo a minha presença no mundo e o meu modo de agir no mundo, ou mesmo diante de mim mesmo e diante das indagações que faço. Logo, a filosofia é um elemento que pode preencher vazios, delimitar espaços, apontar caminhos, enfim, para que nós possamos ter uma vida plena, rica de potencialidades. E de certo modo, vocês verão que o aconselhamento filosófico propõe. E que, por meio do aconselhamento filosófico, sejam convidadas as pessoas, grupos, enfim, que comecem a filosofar. Não sob a tutela de alguém, mas filosofarem por si mesmos. É este o desafio de quem se propõe a fazer filosofia e divulgar filosofia, e que nós pretendemos convidar você a, por meio do aconselhamento filosófico, promover isso, né, nas pessoas e grupos que estão ao seu redor. Obrigado, até a próxima.